Nós vamos aproveitar esse fim de tarde de domingo para refletir um pouco, e a reflexão que nós vamos hoje guiar, eu pretendo, né, pretendo que a gente converse sobre 3 coisas. Nós estamos enfrentando um período de crise, uma crise que já, nossa, crise sanitária, crise política, crise econômica, é uma crise global, que vão determinando as crises pessoais. As pessoas estão em crise, a sociedade está em crise, o tempo é de crise. Desse modo, eu queria ver se a gente consegue refletir sobre 3 questões na crise, e refletir de modo simples, direto, objetivo, ah, sem muito estardalhaço teológico, sem nenhuma vereda filosófica, conferir a verdade do nosso tempo com a verdade da palavra de Deus, que é palavra de Deus a despeito de qualquer tempo. É isso que eu queria, que eu pretendo, que eu quero, com a ajuda do Espírito de Deus, fazer eu e você hoje. Não sei se todos estão vendo, mas aí está escrito onde Deus está, onde estão seus lugares, onde estão os seus. Por que essas perguntas são importantes em tempos de crise? Hoje é domingo, último dia de maio, nós estamos vivendo situações assim caóticas no Brasil e em todo o mundo. Então, se você ligar a TV justamente agora, você verá que manifestações em São Paulo estão sendo mediadas pela polícia, porque os lados contrários estão num ponto de beligerância e tensão muito grande. Essas manifestações se repetem em Copacabana também, então para onde antes iam os apoiadores do presidente manifestar, agora já tem ido também opositores aos apoiadores do presidente. E estes também não parecem aquele tipo de pessoa que quer fazer a coisa de modo pacífico. Mas aí a gente tem nos Estados Unidos, há 5 dias, vai completar agora o 6º dia de protestos, ora violentos, ora pacíficos, que estão incendiando o país. Então, de leste a oeste, as costas americanas, o que está acontecendo é que, em função da morte do homem de 46 anos, a minha idade, George Floyd, televisionada, filmada, gravada quase que ao vivo e postada nas redes sociais, o mataram, o asfixiaram, a lei, a ordem representada por um policial branco colocou o joelho sobre o pescoço dele de um modo que ele não conseguisse mais respirar. Enquanto estão morrendo ainda mais de 1.000 pessoas por dia nos Estados Unidos, porque ao final não conseguem respirar em função do coronavírus. E daí que, mesmo com toque de recolher, a população está nas ruas, mesmo com o isolamento social determinado, as pessoas estão nas ruas, morrem 1.000 pessoas por dia, mas a morte deste único homem negro nos mostrou um problema, trouxe à tona de novo um problema pior do que a Covid. A Covid vai passar, mas o racismo é de fato de um embrenhado, incrustado no ser humano, que esse sim tem muito mais resistência a qualquer tentativa
de extingui-lo, o racismo. Enquanto isso, nós estamos no Brasil vendo o caos instalado no sistema de saúde, seja público ou privado. Nós estamos também com 1000 mortes dia. E apesar disso, veja você, há uma insensibilidade no ar, você não percebe? Não percebe que entramos naquela fase, eu já podia imaginar, e agora ela chegou, de certa anestesia, certo estado de anestesiamento. São números que a cada dia se dobram sobre novos números, recordes de números de óbitos, de famílias enlutadas. É crise. Crise porque ninguém mais suporta a opinião divergente. Crise. Todos têm razão. Todos os donos da verdade estão no Twitter. Crise. A verdade de todo mundo é a verdade absoluta, logo a do outro só pode ser mentira. Crise. Crise institucional, crise econômica, crise política, tudo no cerne da crise sanitária. Já existia uma crise migratória na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, em função especialmente dos venezuelanos, que já estavam submetidos a uma crise humanitária sem precedentes na Venezuela, que já foi um país rico aqui na América do Sul. Esta crise já existia, a crise ambiental também existia, porque quando esse ano começou, eu lembro que nós estávamos todos tomados com as notícias dos incêndios para todo lado, comendo as florestas. A Austrália estava com o céu coberto, os satélites mostrando a situação na Amazônia brasileira, e a gente, todos os dias era fogo, fogo. De repente, chegou o vírus. E agora, nós que já vínhamos de muitas crises nos ameaçando, estamos aí agora, claro, tudo isso resulta em crise existencial, como a Kênia aqui disse. Crise existencial. Francamente, não há como você ser gente agora, gente de verdade, adulto, e não estar em crise. Eu não vejo como que isso seja possível, a não ser que você viva sem nenhuma empatia para com a vida. Do contrário, se você é gente, e mais ainda, gente de Deus, você está em crise. E a primeira coisa que eu quero te dizer em relação à crise a qual estamos vivendo, que se interiorizou, que entrou, que está dentro agora, a primeira coisa é que, na verdade, quando a gente está em crise, a vista, os olhos se embaçam. E a gente não enxerga bem. A gente começa a ficar mais inseguro ainda. A gente começa a sentir-se mais perseguido ainda. A gente começa a saber-se mais vitimado ainda. E a gente procura saber, então, os que são de Deus, onde estão os seus e aonde eu tenho que ir. Qual a direção, o que fazer. Em relação a onde está Deus, a primeira coisa que eu queria te dizer, que está escrito lá em Lucas 17, no capítulo 20, Jesus responde aos que lhe perguntam a respeito, ele diz o seguinte: o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus não é visível a estes olhos
no sentido de que se pode determinar que agora existe um lugar na qual se encontra Deus, a cidade de Deus, o posto de Deus, o lugar de Deus para onde corremos. O reino de Deus, ao ser instaurado, não finca uma bandeira num determinado espaço geográfico para a qual todos corremos para nos socorrer e nos colocar debaixo, então, daquela sombra. O reino de Deus, Jesus disse, está entre vós, mais ainda, está dentro de cada um de nós. O reino de Deus que não vem com visível aparência é aquele que é invisível à aparência, mas é real na existência, porque Deus não está no mundo, Deus está em nós. Deus está dentro. Ora, como assim Deus não está no mundo? É claro que por seu atributo onipresente, ele, Deus, está em todo lugar. Mas quando a gente fala do agir de Deus, nós, na verdade, estamos querendo dizer que Deus está nos seus, que Deus está naqueles que nele habitam. E ele habita naqueles que nele habitam. Pessoal, o reino de Deus não vem com visível aparência. Não adianta procurar lugares. Deus está em pessoas. Não adianta procurar espaços. Deus está em gente. A mulher samaritana em João 4 perguntou para Jesus: aproveita que você é profeta e me diz, afinal de contas, aonde é que se deve adorar a Deus? Essa é uma questão que eu tenho e estava esperando encontrar com alguém de seu gabarito para que finalmente me responda. Aonde? Ela vivia com essa questão. Aonde? Olha, aquela igreja é a verdade ou é aquela ali? É aquele canal ou é aquele outro? É o pessoal desta emissora ou é daquela? É o pessoal desta denominação ou daquela outra? É desta religião ou é daquela oposta a que eu cresci, aprendi, fui ensinado e culturalmente entendi? E ela pergunta para Jesus, pergunta bem prática, a pergunta da mulher samaritana no poço de Samaria foi bem direta, bem objetiva. Ela perguntou, onde é que se deve adorar a Deus? Onde é que se deve adorar a Deus? Meus pais, nossos pais, o pessoal ali de Samaria, nossos pais disseram que é neste monte, este aqui ao nosso lado, este monte, que tem toda uma história religiosa, da arqueologia religiosa ligada a este lugar. Este lugar é sagrado. É aqui que meus pais disseram, é aqui que nossos antepassados disseram. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém. Então, agora é hora de você finalmente me explicar, porque eu quero saber onde é o lugar de Deus. Eu tenho vontade de Deus, eu tenho carência de Deus. Aonde é? Tem pergunta mais direta para ser feita para Jesus? Ela fez. Ela particularizou mesmo os lugares, ela geografizou os lugares. É aqui, neste endereço, sob esta placa, debaixo dessa dominação, conforme estes caras aqui, de acordo com esta história, ou é de acordo com o que dizem vocês, outros, os outros, que é ali, naquela outra cidade, Jerusalém, que tem sua história, tem seu programa de religioso, tem, assim, parece legítimo também. E este lugar parece legítimo, e aquele lugar parece legítimo, e agora eu não sei para onde eu vou. Crise religiosa. Qual foi a resposta de Jesus? Porque é na resposta de Jesus que está a resposta de Jesus para mim e a resposta de Jesus para você. É na resposta de Jesus a ela que se encontra a resposta a todas as indagações acerca da fisicalidade, da historicidade, da legitimidade dos lugares que se pretendem, das pessoas que se pretendem
representantes de Deus no mundo. E como agora a sua vista está muito embaçada, você acha que é todo lugar, menos onde você está, menos quem você é. E Jesus respondeu para ela: olha, vai chegar um tempo, e já chegou. Muito bonito, ele diz: chegará um tempo, e já chegou, que Deus não pretende ser adorado em lugares. Em Lucas 17, que eu estava dizendo que o reino de Deus não vem com visível aparência, Jesus continua dizendo: cuidado, as pessoas vão te dizer, te incitar a procurar lugares, vão dizer: olha, eis que está ali, eis que está lá. E ele os adverte: tome cuidado com isso. E agora, para a mulher, ele responde: chegará um tempo, e já é, agora, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É no ser atolado na crise, é no coração banhado de angústia, é no corpo carcomido de dor, é na fragilidade desse barro que somos nós, desse vaso estúpido que se encontra tesouros da excelência, disse o apóstolo Paulo. Desse modo, muda todo o entendimento acerca de quem são os embaixadores de Deus. Sim, porque a gente começa a procurar as pessoas de Deus, então, já que os lugares são relativos, as nôminas são relativas, porque Deus está dentro e ao lado de todo aquele que sinceramente o busca, todo aquele que sinceramente o procura, todo aquele que busca, que crê e busca, será salvo. Mas então, e os lugares onde estão as pessoas, perdão, as pessoas, as pessoas. Ora, eu lembro do profeta Elias, lá em 1 Reis 19, que fugindo de Jezabel e Acabe, reis de Israel, depois de ter destruído totalmente o culto pagão em Israel e promovido um avivamento ao Senhor, ele recebe uma promessa que sai da boca da rainha Jezabel, e ela diz: eu vou te matar, não tem como você fugir. E ele foge desesperado dessa mulher, e ele se rende, e ele perde as forças. Ele lutou sozinho contra 450 adversários que cultuavam ídolos. E agora ele estava cansado e caminhou dias e quilômetros e se escondeu numa caverna. E todos sabem a história. E ali um anjo lhe tocou e diz: Elias, levanta. Não fica aí assim deprê, não. Não vai para o escuro, não. Não se encaverna, não. Levanta. Levanta, Elias. E Elias reclama, então. Ele fala: olha só, não dá para mim. Não dá para mim. Acredite, eu estou traduzindo para você aqui a palavra na linguagem de hoje, ou de amanhã, mas é isso exatamente que o texto quer dizer. Quando Elias diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus de Israel, que os filhos de Israel deixaram sua herança, quebraram, derrubaram os teus altares, mataram à espada todos os teus profetas, somente eu fiquei, sou o único que sobrei, e a mim procuram tirar-me a vida, procuram matar-me. Para mim deu. Sabe, Elias disse isso mesmo.
Para mim, deu. Foi o que ele disse. Chega. Sabe como ele disse isso? Ele disse isso quando ele falou assim: olha só, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Eu não sou melhor que meus antepassados. Até me pensei especial. Até achei que tinha um chamado, que de alguma maneira eu seria protegido das ocorrências que me vêm ocorrendo. Até pensei que eu fosse invulnerável. Até tenho aí umas coisas que eu fiz na vida que, olha, eu fui de uma raça, eu trabalhei feito um louco, eu segurei a onda quando não tinha ninguém, não sobrou ninguém, só eu. Eu entrei de cabeça, mergulhei nisso, quando os outros só estavam pondo o dedo na água para sentir se ela estava fria demais. E agora, eu que sobrei, estou tão exposto, tão vulnerável, não sou melhor do que ninguém. Achei que todos os meus antepassados fizeram errado, e agora que é minha vez, eu vi que eu não fiz melhor que eles. Você entendeu que Elias está vivendo uma crise existencial dramática? Um cara que fazia milagres. Esqueceu de todos os milagres de Deus na vida dele. Esqueceu dos seus melhores momentos. Esqueceu do seu contentamento interior com tudo aquilo que já tinha conquistado. Esqueceu quem era. Esqueceu quanto era amado por Deus. Esqueceu que vivia na luz e se encavernou. Esqueceu fatos recentes, memoráveis, e esqueceu os antigos também, que dirá os antigos. Deixou de sonhar, deixou de esperar, deixou de tudo, se vitimou. Não sou melhor do que os meus pais, eu acho melhor é morrer. Mas Deus responde para Elias. Deus responde. E eu quero terminar com a resposta de Deus para Elias. E Jesus respondeu para a mulher samaritana que o reino de Deus está dentro, não está nos lugares. E para Elias, Deus também responde. Ele diz: Elias, olha só, levanta, levanta daqui. Vou te instruir, vou te guiar o que você deve fazer, vou te dizer para onde você tem que ir, vou te dizer os próximos passos. Mas deixa eu te dizer uma coisa que você não sabe. Eu fiz sobrar em Israel. Eu reservei para mim 7.000 homens e mulheres. 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram aos ídolos e toda a boca que não o beijaram. Você não conhece nenhum, mas eu sei quem são, eu sei onde estão, eles existem. Não se vitime, você não é o único, você não está sozinho. Sobrou gente. E é exatamente o que a gente precisa saber na crise. Creia nessa palavra. Porque o que a gente precisa saber na crise é que há outros. É que os de Deus, os seus, estão espalhados por toda a terra. E que então não se pode pegar uma lâmpada, Jesus disse, e colocar debaixo da cama, porque se for assim, não iluminará nada nem ninguém. Antes a gente a coloca no cume do monte para iluminar a cidade toda. Daí que os de Deus devem apresentar seus talentos para Deus, seus dons para Deus, na direção do próximo, do outro. Então veja que essa resposta é a resposta da esperança. Há racismo, mas há aqueles que quando olham para o outro da outra cor só conseguem ver um irmão. Você entendeu?
Há egoísmo, e o egoísmo é crescente, claro, mas há aqueles que justamente na pandemia se fazem mais solidários do que jamais foram. Reservei 7.000 para mim. Há aqueles dedos que digitam o que o coração está cheio, o coração está cheio de porcaria, mas há aqueles que são gente abençoadora andando pelo mundo e tudo que sai de suas bocas é no sentido de abençoar. É palavra boa. Não é para destruir, é para erguer. Não é para achincalhar, é para renovar. A gente que ao falar você se sente abraçado. Esta gente, eu vou te dizer, existe. A maternidade, a paternidade está se esvaziando. Agora que os pais estão vendo no seu isolamento e quarentena como a demanda das crianças, a ausência paterna impressionante que existia. É verdade que as maternidades estão se esvaziando, mas tem gente que é mãe de verdade. Tem gente que é pai, toda prova. 7.000 estão reservados. A incredulidade aumenta, a impiedade aumenta, a frieza aumenta. Exatamente quando também aparecem os gestos de fé mais nobres. Exatamente quando aparecem os gestos de amor mais genuínos. Elias, sai dessa caverna porque eu reservei outros. Você não está sozinho. Ninguém está sozinho. Não se autovitime. Você não é o único. Você não é a única. Agora eu queria então pedir que você, por favor, guarde seu pessimismo para dias melhores. Os dias tão ruins, tão maus, não dá para ser pessimista. Disse o Frei Beto, guarde seu pessimismo para dias melhores. E vamos abrir os olhos e ver que nem tudo está perdido, que nem tudo se acabou, que nem tudo se foi. Tá todo mundo descasando, tá todo mundo desamando. Não é verdade. Não é verdade. Tem um monte de casamento aprofundando, tem um monte de casamento sedimentando. Não é toda a verdade. Ah, porque eu sou um idiota otimista? Eu nem sou otimista. Eu sou um ente da esperança. Não é isso, não. Eu tenho uma lucidez esperançosa. Eu não sou um otimista da insensatez. Eu vejo o perigo. Mas eu creio que agora que ninguém vê ninguém, 7.000, que é um número simbólico, é o número da completude, da plenitude, é todos que precisam existir. Existem. Você está me entendendo? Existem. Todos que precisam existir agora existem. Então, por favor, em nome do Senhor, levanta sua cabeça. Levanta sua cabeça. Sai. Tira a alma da toca. Em nome do Senhor. Treine digitar esperança. Isso não significa que você não vai falar palavras duras na vida. Você não pode ver um homem morrer asfixiado e dizer que está tudo bem, daquele jeito. Como acontece o tempo inteiro, aliás, aqui não é filmado. Mas há um sem número de pessoas nas quais Deus está. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência, ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. O nome dele é Deus Emanuel, que significa em hebraico Deus
conosco, tal qual ele prometeu. E eis que estou convosco até o fim dos séculos. Até o último dia. Eu não saio antes. Estou junto. Estou ao lado. E mais que isso, eu estou dentro. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo encontro, domingo que vem, às 17 horas, tá bom? Aqui na página do Caminho, tá? Um abração a todos, um beijo a todos, saudades, viu, pessoal? Saudades sempre. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, meu mano. Beijo. Tchau, tchau.